Hoje, vamos tomar um tempo para compartilhar as palavras de Deus com um sermão intitulado Sem Deus, não podemos viver. No livro de Gênesis podemos ver o registro de como Deus criou o mundo. Vamos prestar atenção em alguns pontos importantes. Para onde Deus olhou quando Ele criou os peixes? Disse também Deus: provoem-se as águas de enxames de seres viventes. No princípio, quando Deus criou os peixes, Ele disse essas palavras para a água. E quando Ele criou as árvores, para onde Ele olhou? Ele disse à terra: produz a terra árvores frutíferas que deem fruto segundo sua espécie. Quando Deus criou os peixes, Ele falou com a água. E quando Ele criou as árvores, Ele olhou para a terra. Então, quando Deus criou a humanidade, para onde Ele direcionou o seu olhar? Irmãos e irmãs, às vezes lemos a Bíblia sem prestar atenção, e muitas vezes achamos que sabemos tudo. Quando Deus criou a humanidade, para onde Ele olhou? Deus Elohim se entreolharam. E eles disseram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não é? Enquanto eles criaram a humanidade, Deus Elohim olhou apenas um para o outro, não para a terra, ou para a água. Deus Pai e Deus Mãe olharam um para o outro. Irmãos e irmãs, isso tem um significado importante aqui. Quando Deus criou os peixes, Ele olhou para a água e falou com ela. Se um peixe saísse da água, qual seria o resultado? O peixe estaria destinado a morrer. Deus criou os ambientes sob medida para as criaturas nos lugares para onde Ele direcionou o seu olhar. O que aconteceria com uma árvore se ela fosse arrancada e, no fim, deixasse a terra? A árvore nunca poderia sobreviver. Simplificando, ela morreria. Um peixe morre quando está fora da água, e uma árvore morre quando está fora da terra. Se pensarmos nessa pergunta, para onde Deus olhou, e o que Ele disse, nós podemos entender que quando Deus Elohim criou a humanidade, Deus Elohim olhou um para o outro. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, e criou o homem e a mulher. Por favor, lembrem-se dessa frase importante: Deus olhou um para o outro naquele momento. Ao criar os peixes, Deus olhou para a água e disse as suas palavras. Ao criar as árvores, Deus falou com a terra. Então, ao criar a humanidade, Deus Elohim olhou um para o outro. Isso implica que Deus desempenha para nós o mesmo papel que a terra desempenha para as árvores, e a água para os peixes. Então, o que será de nós, humanos, se estivermos separados de Deus? Nós absolutamente não podemos viver. Uma árvore não pode sobreviver longe da terra, e um peixe não pode sobreviver longe da água. Essa foi a obra de criação de Deus no princípio. Da mesma forma, a humanidade pode sobreviver sem Deus? Isso significa que a humanidade nunca pode viver sem Deus. Portanto, já que a vida só pode existir com Deus Pai e Deus Mãe, devemos sempre estar conectados a eles. Irmãos e irmãs, por favor, leiam a história da criação no livro do Gênesis hoje. É realmente incrível. Para onde o olhar de Deus está direcionado?
Deus criou um lar para os peixes, um lar para as árvores, e um lar para a humanidade viver. Porém, o que acontece se as criaturas deixarem seus lares? Um mundo de morte os espera. É por isso que a humanidade não pode viver separada de Deus. Quão alegres e felizes somos por podermos viver em Deus. Hoje, vamos confirmar isso, um por um, através da história da Bíblia. Primeiro, vamos ver o ensinamento de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim. O que acontece conosco quando estamos longe de Deus? Nada podeis fazer. Não existe alegria em uma vida sem Deus. Ela é sem sentido e vazia. Tudo é passageiro e a alegria é apenas temporária. Mesmo que alcancemos o que estamos buscando, essa felicidade não pode ser sustentada. Deus disse: sem mim nada podeis fazer. Esse era o plano de Deus quando Ele criou a humanidade. Deus criou a humanidade como seres que não podem viver separados dele. Ainda assim, sendo ignorantes, as pessoas dizem: Deus não existe, ou se gabam de si mesmas, dizendo palavras inúteis, como, ao invés de crer em Deus, creia na minha força. Crer em Deus não pode te ajudar. Quando essas pessoas enfrentam doenças, elas se perguntam: eu vou morrer? E se eu morrer? Para onde eu irei quando eu morrer? A vida é realmente sem sentido. Na verdade, viemos de mãos vazias, e partiremos de mãos vazias. É então que eles compreendem a tolice de seus pensamentos. Não há esperança, alegria ou razão para existir em uma vida separada de Deus. Sobre esse princípio, Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. No fim, deixar Jesus significa deixar Deus, e deixar Deus é a mesma situação de um peixe fora da água. Quão alegre e feliz é estar em Deus Pai, e em Deus Mãe. Parece que muitas vezes não temos consciência disso em nossa vida diária. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele já designou as condições em que a humanidade poderia desfrutar da maior felicidade, sustentar a sua vida e experimentar a alegria da vida. Vamos confirmar que a humanidade pode ter os momentos mais felizes e viver uma vida cheia de gratidão quando está com Deus. Vamos ver o livro de Deuteronômio, capítulo 7. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4, está escrito: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Aqui, se afastar de Deus, é como um peixe fora da água. Então, ele experimentará a tremenda dor da morte. Na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo deixou a casa de seu pai, ele esperava se encher de uma imensa alegria. Porém, o que aconteceu? É o mesmo que quando um peixe está fora da água. A dor vem em seguida. Ele queria encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas nem isso foi permitido. Então, ele compreendeu: se eu continuar assim, morrerei de fome. Na casa de meu pai, até os servos não são tão miseráveis quanto eu. Quando ele foi embora, foi o mesmo que ir em direção à morte. Porém, como ele se sentiu quando voltou? Imagine um peixe que ficou fora da água por um tempo, e depois voltou para a água. Ele compreenderá que a água é o melhor lugar. Quão feliz ele ficará!
Quão alegre seria essa vida! Irmãos e irmãs, quando olhamos cuidadosamente para a providência de Deus que criou os céus e a terra, podemos entender completamente que tipo de vida nos traz mais felicidade, não é? Assim, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4, está escrito: quem se afastar de Deus será destruído no final. Vamos ver o livro dos Juízes, capítulo 16, como um exemplo. No livro dos Juízes, capítulo 16, está registrada a história de Sansão e Dalila. Na Bíblia, está escrito que Sansão era um nazireu, que tinha sido consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Porém, ele foi seduzido por uma bela mulher chamada Dalila e, no fim, violou os mandamentos de Deus como um nazireu. Vejamos o capítulo 16, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os filisteus criaram um esquema com Dalila, dizendo: por favor, diga-nos a fonte da força de Sansão. Se você fizer isso, nós lhe daremos muita prata. Simplificando, ela recebeu dinheiro, e perguntou a Sansão sobre a fonte de seu poder. Ele não disse a verdade a ela no começo. Ele disse: se alguém me amarrar com 7 tendões frescos, ainda não secos, eu perderei minha força. Porém, mais tarde descobriu-se que isso não era verdade. Então, ele disse: se alguém me amarrar com cordas novas que nunca foram usadas, eu perderei minha força. Porém, isso também não era verdade. Por isso, Dalila persistentemente implorou a ele dia e noite, dizendo: por favor, me diga a verdadeira fonte da sua força com toda a sinceridade. Há 3 mandamentos essenciais que os nazireus devem seguir ao dedicarem a sua vida a Deus. Deus deu a lei aos nazireus. Vamos ler o livro dos Números, capítulo 6, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho. Primeiro, os nazireus não devem comer nada que vier da videira, nem mesmo as sementes. Segundo, os nazireus não devem se aproximar de um cadáver. Terceiro, se os nazireus fizerem um voto a Deus de que eles viveriam dessa forma por um ano, eles não devem usar navalha em suas cabeças. Isso significa que eles não devem cortar o cabelo. Sansão era um nazireu que dedicou toda a sua vida a Deus. Porém, ele contou o segredo para Dalila. Então, ela raspou o cabelo dele enquanto ele dormia. Já que Sansão desobedeceu à lei dos nazireus, está escrito que o Espírito de Deus o deixou. Vamos voltar para o livro dos Juízes, capítulo 16. Vamos entender o regulamento da lei dos nazireus no Antigo Testamento, e ler essa cena de novo. Sansão chegou a violar a lei de Deus ao contar para Dalila a fonte de sua força. Como resultado, seus olhos foram arrancados. Quando Deus deixou Sansão, tudo se tornou doloroso. A história de Sansão nos ensina essa lição. Vamos para o capítulo 16, versículo 20. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda. O que ele não sabia? Sansão não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Quando um peixe está na água, ele é forte.
rápido e tem as condições e o ambiente ideais para fazer o que quiser. Porém, um peixe fora da água não pode fazer o que quer. Ele precisa respirar através de suas brânquias, mas é incapaz de sobreviver em um espaço onde é necessário respirar ar através dos pulmões. Da mesma forma, Sansão feriu milhares de filisteus apenas usando uma queixada de jumento. Porém, depois que Deus o deixou, Sansão se tornou apenas uma pessoa comum entre muitas. Versículo 21. Então, os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O que é importante aqui é que Deus o deixou. Quando Deus criou a humanidade, para onde ele olhou? Deus Elohim não olhou um para o outro? Quando Deus criou os peixes, ele falou em direção à água. Quando ele criou as árvores, ele olhou para a terra. O momento mais feliz para uma árvore é quando ela tem suas raízes na terra. Uma árvore com suas raízes arrancadas está sofrendo a partir desse momento. Por fim, conforme o tempo passa, a árvore não tem escolha a não ser morrer. É o mesmo conosco. Por favor, pensem sobre Sansão ou Judas Iscariotes que traíram Deus. Qualquer um que está longe de Deus é como um peixe fora da água. Eles podem respirar por um momento, mas não pode durar muito. A dor se tornará cada vez pior. Irmãos e irmãs, quando Deus nos criou, o pai olhou para a mãe, e a mãe olhou para o pai, dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Já que Deus Elohim olhou um para o outro, qual é o ambiente ideal para nós? É Deus. Ao criar os seres humanos, Deus Elohim olhou um para o outro, e os criou. Por isso, nunca devemos deixar Deus. Eu deixarei Deus, e tentarei viver feliz. Eu irei ao mundo, e me entregarei a uma vida imprudente e dissoluta. Na realidade, nunca funcionará dessa forma. É por isso que as palavras da Bíblia são a verdade. Já que todas as coisas serão cumpridas de acordo com essas palavras, devemos sempre estar alegres em Deus, desfrutar da felicidade em Deus, e dar graças a Deus. Por favor, pensem no caso de Sansão, que foi distraído por uma mulher. Ele revelou como quebrar a lei de Deus. Nenhuma navalha deve ser usada em sua cabeça. Como resultado, seu cabelo foi raspado, e seus olhos foram arrancados. Ele ficou em um estado miserável. Quando Deus estava com ele, ele era tão poderoso que nenhum outro guerreiro podia resistir a ele. Porém, o que aconteceu quando o Espírito de Deus o deixou? Ele se tornou nada. Devemos permanecer em Deus. Vamos compreender que o momento em que podemos sempre permanecer nos mandamentos e ensinamentos de Deus, e com o próprio Deus, é o momento mais abençoado para todos nós. Vejamos o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, está escrito: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? O que Deus fez? Deus rejeitou Saul. Isso não significa que Deus o deixou? A relação de Saul com Deus já havia sido quebrada. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Por que Saul acabou nessa situação?
No capítulo 15, Deus ordenou que ele atacasse os amalequitas e destruísse totalmente todos os rebanhos. Porém, ele realizou apenas metade da vontade de Deus e desobedeceu a outra metade de acordo com seus próprios pensamentos. Já que Samuel ungiu Saul como rei sobre o reino de Israel, ele o estimava e o amava muito. Por isso, Samuel disse: "Por que você não obedeceu a Deus?" Ele disse isso com um coração muito triste. Vamos para o capítulo 16, versículo 14. No versículo 14, está escrito: "Tendo-se retirado de Saul." O que foi retirado? O Espírito do Senhor. O que aconteceu? Da parte deste um espírito maligno o atormentava. Todas as noites, ele era atormentado por espíritos malignos, e não conseguia controlar a sua própria mente. Depois que Davi matou Golias, o exército israelita entrou em Jerusalém, cantando o cântico da vitória. Então, muitas mulheres cantaram: "Saul feriu os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. Já que havia maior elogio e admiração por Davi do que por Saul, isso fez Saul começar a desprezar Davi. Quando o espírito maligno surgiu dentro de Saul, ele pegou uma lança e a atirou para matar Davi. Podemos ver a vida realmente incomum de Saul no primeiro livro de Samuel. Qual foi o motivo disso? O que o Espírito de Deus fez? Está escrito que o Espírito o deixou. É a mesma situação de um peixe fora da água. Uma vez que um peixe sai da água, ele não pode mais se controlar a partir de então. Saul foi um rei que foi fiel a Deus. Porém, depois de viver como rei por um longo tempo, ele se tornou arrogante. Em vez de cumprir o mandamento de Deus fielmente, ele usou as pessoas como desculpa e seguiu suas próprias ideias. Ele obedecia parcialmente a Deus e confiava parcialmente em seus próprios pensamentos. No fim, isso é desobediência. Como resultado, o Espírito de Deus não pôde mais estar com Saul e se afastou dele. Não é que Deus deixou Saul. Seria melhor dizer que Saul se afastou de Deus. Como resultado, ele chegou a desobedecer à palavra de Deus. Depois disso, Saul passou por muitos anos dolorosos. Ele sofreu angústia mental, a dor da inveja, a inferioridade por causa de Davi, e o tormento de ser constantemente perseguido por espíritos malignos. Por fim, no capítulo 31, ele e seus filhos encontraram a morte na batalha contra os filisteus. Vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e, tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então, disse Saul ao seu escudeiro: "Arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos, e me traspassem, e escarneçam de mim." Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então, Saul tomou da espada, e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada, e morreu com ele. Como o primeiro rei de Israel, ele poderia ter sido considerado notável, mas ele começou a desobedecer, e se tornou orgulhoso, se exaltando. Todo o povo, e todos os comandantes militares seguiram suas ordens fielmente.
Então, ele se esqueceu de Deus, e cada vez mais deixou seus próprios pensamentos tomarem a dianteira. Irmãos e irmãs, por favor, lembrem-se que nesses momentos, Deus deixou Saul. A sua relação com Deus foi automaticamente cortada, não porque Deus o deixou primeiro, mas porque Saul o deixou primeiro. A relação entre o peixe e a água, e entre as árvores e a terra, foi quebrada. Depois que Deus o deixou, sua vida deixou de ir bem. No final, ele e seus filhos também morreram na guerra contra os filisteus, e os israelitas sofreram uma derrota esmagadora. Isso marca o trágico fim da história de Saul. Porque toda essa história do passado foi escrita na Bíblia. Isso é uma sombra que foi escrita para nos ensinar. Portanto, vocês não devem se tornar como eles. Não se deixem enganar por esses exemplos errados nem caiam em falácias. Vocês nunca devem se afastar de Deus. Irmãos e irmãs, na época da igreja primitiva, durante a cerimônia de lava-pés que tinha um grande significado, Pedro disse: Mestre, nunca me lavarás os pés. Eu devo ser aquele que lava seus pés. Como eu posso ousar impedir ao Senhor, Deus Criador, para lavar meus pés? Eu nunca poderei fazer isso. Jesus respondeu: É verdade, Pedro? Se não me deixar lavar os teus pés, não terás parte comigo. Pedro ficou completamente chocado. Senhor, se for esse o caso, por favor, não lave apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, e a minha cabeça. Irmãos e irmãs, nunca devemos nos afastar de Deus. Na história de Saul, escrita no primeiro livro de Samuel, Saul era realmente sábio quando Deus estava com ele. Ele era brilhante. Ele diligentemente guardou os decretos, regulamentos e leis de Deus. Tudo o que ele fazia era cheio de graça, mas ele começou a desobedecer a palavra de Deus, uma por uma. Em certo momento, ele nem seguiu uma instrução realmente importante de Deus. No fim, conforme Saul se afastou de Deus, a Bíblia nos diz que ele experimentou dor e sofrimento continuamente. Já que há servos, flores desabrochando, e estrelas brilhantes na terra, os peixes pulam da água, pensando: vou tentar subir para a terra. A partir desse momento, eles vivenciam a dor. Eles sofrem até o momento da morte. Quando Deus nos ordena, nunca me deixem, não é porque Ele quer nos tratar como servos. Como eu disse a vocês hoje, esse princípio está contido na providência da criação. Podemos ser mais felizes quando estamos em Deus. Nunca devemos nos afastar de Deus. Nunca devemos deixar o nosso pai e a nossa mãe. Vamos continuar com o livro de Deuteronômio, capítulo 13. No capítulo 13, versículo 1, está escrito: Quando o profeta, ou sonhador se levantar no meio de ti, e te anunciar um sinal, ou prodígio, e suceder o tal sinal, ou prodígio de que te houver falado, e disser: Vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta, ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta, ou sonhador será morto. Na época do Antigo Testamento, Deus até deu esse mandamento rígido. Vamos ver o motivo. Eles devem ser mortos. Pois pregou. O que eles estavam incitando? Rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão. Aqui, o que significa pregar rebeldia contra Deus? Eles nos fazem deixar Deus. Em outras palavras, elas nos separam de Deus. Se nos separarmos de Deus, o que acontecerá conosco, e com a nossa vida? Não haverá felicidade neles.
estaremos fadados a vivenciar momentos contínuos desprovidos de alegria e gratidão. É por isso que Deus disse: para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. É um pecado extremamente grave afastar os outros de Deus. Eu devo fazê-los ficar do meu lado, e ouvir mais as minhas palavras do que as de Deus. Esse é um pensamento perigoso. Se amamos nossos irmãos e irmãs em Sião, onde devemos fazê-los ficar sempre? Qual é o melhor lugar para nós? Imagine que você tem o seu amado peixe. Mesmo que você queira brincar com ele fora da água, você o tiraria de lá? Se você o ama, você deve deixá-lo ficar na água, não importa o que você queira fazer com ele. Da mesma forma, devemos fazer com que toda a nossa família celestial em Sião sempre olhe para Deus. Se houver uma pequena distância em seu relacionamento com Deus, e eles começarem a confiar, ou seguir as pessoas em vez de Deus, grandes infortúnios começarão a cair sobre eles. Somos criados para sermos mais felizes quando nossa vida está em Deus, que é a fonte da vida. Portanto, o próprio Jesus veio a esta terra e disse: sem mim, nada podeis fazer, não é? Fora de Deus, não há nada que possamos realizar corretamente. A verdadeira felicidade nunca chegará até nós. É por isso que no livro de Deuteronômio capítulo 13, está escrito que devemos rejeitar sem piedade o profeta que tenta nos afastar de Deus, e expulsá-lo do nosso meio. A Bíblia até diz: esse profeta, ou sonhador deve ser morto. Essas palavras não são muito sérias? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, o que Jesus disse sobre os que praticam a iniquidade? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que significa estar longe de Jesus? Isso significa: vós não tendes a bênção da vida eterna, ou o perdão de pecados. Vós já estáis à beira do sofrimento eterno. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos e irmãs, pensem na palavra de Jesus: apartai-vos de mim. Devemos temê-la assim como Pedro fez. Porém, aqueles que são imaturos facilmente o abandonam. Eles fazem essas coisas tolas. Nunca devemos nos afastar de Deus. Os momentos mais felizes e alegres na vida humana são quando estamos em Deus. Alguns membros deixam a igreja por causa das coisas mundanas, e voltam mais tarde. Eles vêm e dizem: eu compreendi que eu era muito feliz quando eu estava em Sião sob a liderança do nosso pai, e da nossa mãe na igreja. Eu sempre ouço isso das ovelhas perdidas. Portanto, devemos nos esforçar para sempre viver dentro do abraço de Deus. Quem é o Deus com quem devemos estar? Vamos nos esforçar para habitar na presença de Deus Pai e de Deus Mãe. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. No livro do Gênesis capítulo 1, quando Deus Elohim criou a humanidade, Deus Elohim se entreolhou e disse: façamos o homem à nossa imagem. Eles desempenharam o papel de ambiente natural para nós. Assim como Deus deu o mar como um ambiente natural para os peixes, e a terra para as árvores, Deus deu um ambiente natural chamado Deus para a nossa vida humana. Então, o que diz o livro do Apocalipse capítulo 22, versículo 17, que é a conclusão da Bíblia?
Está escrito que toda a humanidade deve ir ao Espírito e à noiva. Por toda a sua vida, eles buscam e se perguntam: há mais sabedoria no mundo? Ou há mais conhecimento? Ou existe felicidade maior? Ou há maior alegria e prazer? Não importa o quão minuciosamente eles examinem tudo e experimentem todo tipo de coisas. Alguma coisa pode realmente ser comparada com a alegria concedida quando estamos na presença de Deus? É por isso que o pai e a mãe chamaram seus amados filhos no último capítulo da Bíblia. Venham, todos os que têm sede. Venham todos os aflitos. E venham todos os que têm o espírito quebrantado, e sejam curados em Deus. Vamos de mãos dadas ao reino dos céus, não deixando ninguém para trás. Quem nos deu essa palavra? Foi Deus. Deus tira a conclusão fundamental da humanidade. Além disso, o que Salomão disse no livro do Eclesiastes? Tudo é vaidade, mas temer a Deus é o dever mais importante da humanidade. Irmãos e irmãs, compreender isso tem uma grande importância em nossas vidas. Alguns podem pensar: não é óbvio que não podemos viver sem Deus? Porém, hoje, vamos gravar esse ensinamento profundamente em nosso coração mais uma vez através da Bíblia, esperando que neste abençoado dia de sábado, os sons de felicidade, deleite e louvor em Deus nunca cessem. Eu gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.